Olá a todos, estamos aqui com a Regina Leondarides. Uma grande satisfação te receber, Regina. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Nesse aniversário da LBI, né? 9 anos de LBI. É um prazer falar contigo, que para mim, como jornalista profissional, você é uma referência, na área da pessoa com deficiência como mãe. Para mim, você é uma mãe referência, viu, Regina? Tudo Obrigada bem? pelo Bem-vinda. carinho, Bel, de sempre. É um prazer também estar aqui de você ter lembrado da gente. Que bom, querida. Bom, vamos lá. Depois eu vou colocar na descrição desse vídeo um pouquinho sobre você, um mini currículo seu, para as pessoas saberem a sua formação, né, quem você é, a sua organização, a sua ONG, que você atua de uma forma muito intensa, né, há muitos anos. Então, depois eu coloco na descrição do vídeo referências sobre você. Para a gente otimizar o tempo, vamos direto às perguntas, tá bom, querida? Ok. Ok. Bom, Regina, você é mãe de uma moça, uma mulher com síndrome de Down, que tem mais que a Regina Leondarides, que a Thaís Leondarides, que tem mais de 40 anos, não é isso? Qual a idade dela agora? Tem 45. 45 anos. 45. A Thaís está com 40, tem síndrome de Down e está com 45 anos. Bom, eu queria saber, para a gente começar a conversa, Regina, há 45 anos atrás, como foi o momento da notícia? Olha, as pessoas vão, talvez até algumas delas, não vão acreditar no que eu vou contar. Eu já era voluntária na PAI de São Paulo, que hoje é o Instituto Jô Clemente, Certo. e quando a Thaís nasceu, eu de imediato, ninguém contou, nem médico, nem ninguém. Mas eu desconfiei. Eu Por desconfiei, quê? mas também Você desconfiei tinha algum pelas sintoma características, diferente? pelas características dela. Ah, Eu após o falava, nascimento, não durante a após o nascimento. gestação. Não, não, Certo, após, certo. logo na hora que ela nasceu. Mas também não falei para ninguém. Fiquei aquilo comigo, não contei Mas o nem para os. médico conversou com você. Ele veio te falar? Não, não, de imediato não. De Não. imediato não. Você recebeu a sua filhinha no quarto? Não, recebi quando ela nasceu, ainda na sala de cirurgia, foi Certo. cesárea. Depois, quando ela foi para o quarto, ninguém falava nada, mas ele, o obstetra, era como é até hoje, muito nosso amigo. Certo. E a enfermagem, quando entrava no meu quarto, dizia assim: Nossa, o que, que a senhora é do doutor Bianchi? Porque, nossa, ele toda hora ela leva alguém para conhecer a sua filha. Tal. Aquilo, evidentemente, foi, né, Despertando sua confirmando. atenção. E quando eu recebi a notícia realmente, eu falei o seguinte: o que nós podemos fazer para que ela tenha uma vida com qualidade? Em nenhum momento eu questionei, em nenhum momento eu senti o que as pessoas falam muito de luto, não senti isto. Certo. A família e os amigos curtiram muito a gravidez. Eu estava tentando já há 10 anos, eu já tinha tido 5 perdas Nossa. antes dela, Ou seja, ela e era muito esperada, né? Muito querida. muito esperada, não só assim por mim, como para o pai, como por toda a família e por todos os amigos. Olha, Então, quando nunca eu tive, Bel, nenhum momento assim, aquela choradeira, aquele desespero. Não tive isto. Não tive, entendi. porque conhecia a síndrome, tinha contato com a síndrome. Então, foi uma coisa muito assim, para mim, completamente diferente do que a gente Natural. ouve, muito natural. E tive, assim, a sorte, porque eu já estava dentro da PAI, a Thaís, com 12 dias, imagina, ela chegou na PAI. Quando, naquela época, você bem sabe, que estava iniciando a estimulação precoce no Brasil. Então, Uhum. chegava no setor de estimulação precoce da PAI, hoje Instituto Jô Clemente, as crianças já grandes, com 1, 2 anos.
A Thaís foi praticamente o primeiro bebê que chegou com 12 dias. E Olha. aí não tinha ainda o resultado do cariótipo, e Uhum. até os médicos falavam assim: ah, a senhora não quer esperar o resultado? Eu falei: não, vamos começar, e se por acaso não for, que a gente sabia que ia ser, a gente para, né? Mas eu Uhum. tinha certeza que ela tinha síndrome de Down, né? E foi assim muito tranquilo, Muito natural. muito natural. Ah, Uhum. e sempre, nunca tive preconceito, nunca senti preconceito por parte de ninguém. A Thaís é sempre muito, até hoje, ela é muito ligada com todos, inclusive no trabalho. Ela hoje, ela tem mais ligação com os amigos do trabalho do que com os amigos com deficiência. Olha só, Ela olha se que interessante, identifica, né? Você inclusive, tocou num ponto bom, Regina, que eu gostaria de me aprofundar um pouquinho, né? A sua filha, né, a Thaís, que tem síndrome de Down aos 45 anos, ela trabalha há mais de 20 anos, não é isso? ela, ela tem uma carteira assinada de 22 anos. Ela Há tem 22 anos. Numa 22 anos. instituição financeira. Não, 22 anos, 2 anos, são 19 anos de instituição financeira. Os Perfeito. outros anos foi numa loja de roupas. Certo. Regina, ela tem uma situação diferenciada em relação a outras jovens, né, e adultos com síndrome de Down e com outras deficiências, autistas, outras deficiências físicas. Ela tem realmente uma vida muito ativa e muito participativa. Eu mesma, acho que há 20 anos atrás, eu fui até sua casa fazer uma reportagem, porque me chamava a atenção que a Thaís, ela pintava quadros. Ela era uma artista, quadros maravilhosos. Minha pergunta para você é: você acredita que o estímulo dos pais ele é determinante, ajuda, ou o crescimento da pessoa com deficiência depende dela, depende de cada pessoa? Eu acho que é um conjunto de coisas. Quando me perguntam também se eu acho que a estimulação precoce é essencial, eu digo: não adianta a estimulação precoce sem aceitação da família. Eu acho que a Certo. família, eles são os primeiros terapeutas dos seus filhos, e essa aceitação por parte da família faz com que todos que estão à sua volta também passam a aceitar. Por quê? Porque se eu não aceito como mãe, aquela pessoa que está ao meu lado vai dizer: ué, mas se a própria mãe não aceita, por que que eu vou aceitar? Uhum. Então, eu acho que o estímulo de toda a família, isso conta muito, e o que conta muito também, Isabel, é o fato da mãe acreditar que eles possam fazer alguma coisa. Não importa o que seja, não é porque a Thaís, por exemplo, trabalha na área financeira, que todo mundo vai trabalhar na área financeira, cada um dentro do seu potencial e das suas aptidões, né? Uhum. Agora, é importante que os pais aceitem e acreditem que eles são capazes, sim, de amarrar o sapato. Eu vejo ainda hoje, Bel, mães com filhos de 30 anos amarrando sapato. Por quê? Porque desde lá de trás, ela não se preocupou em ensinar. E ela Ou fazia por ela eles, né? fazia Uhum. por eles. Não pode. Eu tenho que deixar eles fazerem por si. E que você Perfeito. tem que dar uma certa autonomia, você tem que começar a dar essa autonomia. As pessoas falam: ah, mas você deixa ela andar de Uber sozinha. Sim, eu ensinei ela a andar de Uber sozinha. Uhum. O ela andar sozinho no local onde nós moramos, eu ensinei ela a andar. Então, hoje, ela tem uma autonomia que me deixa assim muito tranquila, Uhum. inclusive. Porque se eu não tivesse feito isso, hoje eu não poderia fazer o que eu faço, né? Perfeito. Ou seja, acreditar e estimular, incentivar é determinante, não é Com verdade? certeza, Determinante. muito.
com Uhum. certeza. Regina, eu acompanho a sua caminhada há muitos e muitos anos, né? E sabemos, né? Eu sei que você é uma pessoa muito preocupada com o envelhecimento das pessoas com deficiência. E os pais e mães de pessoas com deficiência. Por que a sua preocupação com o envelhecimento? Porque, Bel, nunca se pensou, se a gente voltar lá atrás, quando eu comecei, porque eu comecei a me envolver com a área da deficiência intelectual antes da Thais nascer. Então, desde aquela época, não se falava em envelhecimento deles. Só se Uhum, falava no bebê que estava nascendo, não se falava, inclusive, na inclusão da escola. Isso uhum, foi vindo com o tempo. E o envelhecimento ainda é um tabu, mas é um tabu, Bel, também para as pessoas que não são deficientes. Ninguém uhum, gosta de falar que está ficando velho, né? Que está uhum, uhum. envelhecendo. Com E certeza. não é? E É. para as mães das pessoas com deficiência, é um segundo momento da notícia. É dizer para esses pais: seu filho está envelhecendo. Uhum, Porque hoje eu vejo que muito pai, a gente vê que o filho está envelhecendo, que o filho está com prováveis sinais de envelhecimento, mas os pais não querem ver isso. Eles têm medo. Por quê? Porque eles estão envelhecidos, já estão até cansados, né, por toda uma luta que tiveram durante todo esse tempo, então eles ainda têm o receio. Então, eu acho uhum. que ainda existe uma preocupação diante de um fato relativamente novo, porque não se envelhecia, né? Se Que é a dizia, longevidade, né, da pessoa com não, deficiência. não tinha. Lá atrás, você lembra que se falava que, primeiramente, aos 12 anos, eles faleciam. Nossa. Depois, mais adiante, foi para 30. Depois, Uhum, hoje a gente vê com 75 já, né? uhum, uhum. Então, eu acho assim que ainda os pais têm ainda que ser muito preparados para esse segundo momento da notícia. E Uhum, temos que fazer alguma coisa, porque se nós temos nas pessoas que não são deficientes, nós já temos e vamos ter muito mais um número de idosos e que também ainda não se pensou em nada para se fazer por essas pessoas, imagine para as pessoas deficientes. uhum, Nós uhum. não temos ainda praticamente quase nada, né? Na sua opinião, o que que seria necessário? Política pública ou a preocupação da, Políticas, da, da sociedade privada? políticas públicas, né? E a conscientização desses pais, porque se nós montarmos, como nós montamos aqui onde eu trabalho, programa do envelhecimento, mas se esses pais não aceitam ainda que seus filhos estão com esses sinais de envelhecimento, não adianta eu ter programa, porque os pais não vão colocar. Perfeito, Então, certo. os pais têm que acreditar que eles também estão envelhecendo e que há uma necessidade deles serem estimulados cognitivamente, pelo menos para manter o que eles conseguiram até agora. Certo. Se eles não conseguirem mais, está ótimo, mas eles têm que manter aquilo que eles conseguiram, Ter algum nível de autonomia, com não é, certeza, Regina? De com autonomia, de certeza, independência, algum nível para manter isso na velhice e no envelhecimento também. com certeza, com Certo. certeza. Hum. Regina, a gente sabe que grande parte do universo das pessoas com deficiência, quem mais se dedica a essas pessoas são as mães, né? Na família, a mãe é que geralmente é mais dedicada o seu tempo, às vezes o pai está fora, o pai está voltado a ganhar a vida, né, financeiramente, a mãe também, obviamente, mas em geral as pessoas com deficiência, jovens e crianças com deficiência, ficam mais aos cuidados da mãe. E a mãe acaba ficando sobrecarregada em relação a estresse, em relação à sobrecarga de obrigações, né, em relação aos filhos com deficiência. Qual seria a sua dica como mãe para aliviar o cotidiano dessas mães cuidadoras? Eu acho que elas têm que, desde lá atrás, se conscientizar que os filhos, que essa pessoa que nasceu com a deficiência é filha dela. Então, ela tem que tratar com amor, com carinho e tentar levar na leveza
pessoa normal. Agora, se a pessoa fica enraizada naquele desespero, ai, minha filha, eu não gosto desses termos, minha filha é especial, minha filha é, eu preciso, eu sou mãe atípica, eu não gosto desses termos, falo Mãe atípica, abertamente. você não concorda com esse termo? Muita gente usa, né? Mãe atípica. Muito, está sendo muito usado. Não, eu sou mãe, eu sou mãe, eu sou mãe de uma pessoa que Perfeito. nasceu, por acaso, com uma síndrome genética. Mas eu sou, em primeiro lugar, eu sou mãe e sou mãe de Thaís, Uhum. certo? Então, eu acho assim que por que eu sou uma mãe diferenciada? Eu Atípica. acho que não gosto. É uma coisa muito minha, né? Eu acho que cada um tem o direito de se achar, de escolher a nomenclatura que quiser. Mas eu acho que tem mães que elas ficam num desespero. Ai, porque meu filho é especial, então eu não posso fazer nada. Pode! Olha, eu sempre conto um caso de uma mãe que já faleceu, inclusive, que morava em Carapicuíba. Ela vinha para a pai, na época era pai, de trem. O menino nunca chegou atrasado. Olha só. Ela deixava o menino, ela era faxineira, diarista, ia trabalhar, 5 horas ela pegava o menino, tudo com condução. Levava esse menino no Centro Olímpico para nadar. A Thaís também, na época, nadava nessa equipe que treinava no Centro Olímpico. A gente saía de carro tranquila para ir para casa. Ela saía 7h30, 7h20, tomava ônibus, tomava metrô para chegar em Carapicuíba. Olha. Feliz da Uhum. vida. Então, eu acho que a pessoa não pode se fechar naquele desespero, porque meu filho é especial, então eu não posso fazer mais nada. Uhum. Você pode fazer venda em casa, você pode fazer trabalhos manuais e vender em casa, você pode ter horários certos para trabalhar. Eu acho que sempre dá um jeito de você fazer um caminho mais suave. Certo. Para aliviar o estresse e o Aliviar, peso de claro. focar só na pessoa com deficiência. Claro, agora é evidente que toda regra é exceção, né, Bel? Então, Uhum. nós temos, por exemplo, famílias que têm, por exemplo, 2 filhos. Eu conheço de 3 filhos deficientes e com uma deficiência, vamos chamar de mais profunda, Severa, mais né? prejudicados, que tem que tomar realmente mais cuidado. Então, realmente, essa pessoa vai ser difícil, principalmente se ela for uma pessoa com vulnerabilidade social. Porque se Uhum. você tem uma condição financeira boa, que pode contratar cuidadores, Ajuda, contratar né? pessoas para ajudar, tudo Perfeito. suaviza, né? Não que Uhum. vai melhorar toda a situação, mas suaviza. Agora, se eu não tenho uma condição e tenho um filho, que seja um só, mas que ele tenha menos potencial do que outros, é mais complicado, né, É mais Bel? difícil. É, não é fácil. Certo. Regina, o Brasil conta com vasta legislação voltada às pessoas com deficiência. Só em termos de leis federais, nós temos mais de 200 leis voltadas às pessoas com deficiência. Bom, na minha opinião, a principal delas é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que está vigente desde 2015. Na sua opinião, você acredita, em especial a LBI, que as leis elas interferem ou ajudam de alguma forma no dia a dia das pessoas com deficiência? Faz diferença uma legislação voltada à pessoa com deficiência? Com certeza, não tem dúvida nenhuma, né? O que é importante é que as pessoas tenham conhecimento dessas leis e exijam que essas leis sejam cumpridas, porque ter a lei no papel é tudo muito bonito, mas elas têm que valer. Então, a gente ainda muito foi mudado, né? É uma mudança assim, inacreditável. Mas ainda a gente vê algumas coisas esbarrando, mesmo no sentido da inclusão.
você vê mães com problemas de matricular os filhos na escola, escolas que não aceitam, que falam que as vagas estão fechadas, né? Porque não Ainda tem isso, aceitam. né, Regina? Tem, isso Uhum. tem, com certeza. Mas, por um outro lado, eu acho que por isso que os pais têm que saber das leis para poder exigir. Porque Perfeito. não Conhecer a adianta, legislação, se tem que informar. conhecer, tem que se informar, e se ela não sabe, ela tem que procurar saber para poder prevalecer. A gente viu agora, inclusive recentemente, o fato de convênios médicos estar cortando os convênios de pessoas, principalmente com autismo, né? Sim, Então, então, você tem que se garantir nas leis, né? Isso não resta perfeito. dúvida nenhuma. Juridicamente, A né? LBI está indo, mas ainda tem que forçar mais ainda, né? Para que ela É, realmente seja cumprida, né? perfeito. Falando na LBI, Regina, já está completando 9 anos, né? Ela foi publicada em 2015. Na sua Isso. opinião, assim, você disse assim, olha, Gabriel, muita coisa mudou. Cita assim, concretamente, qual foi a diferença entre ter a LBI ou não ter? O que mudou? O que trouxe a LBI para o universo das pessoas com deficiência? Aí eu acho que, por exemplo, a parte de curatela, tomada de decisão, era uma coisa que os pais não queriam muito saber disso, né? Uhum, E hoje eles estão mais conscientes desse tipo de coisa, que eles têm que, de alguma maneira, seja qual a forma que eles, como os pais, resolvam, que seja ou curatela ou tomada de decisão, ter feito alguma coisa. Eu acho que hoje eles estão mais conscientes nessa parte. A própria parte da inclusão nas escolas, apesar de ter essa lacuna que eu te falei, mas eu acho que antes da LBI não se conseguia nada. Hoje já se consegue. Não se olha, consegue tudo aquilo que a gente gostaria, uhum, mas estamos caminhando. houve avanços. Houve muito, né? Eu acho assim que em tudo eu acho que houve, né? Uhum, O avanço. Na lei de cotas para o trabalho, a gente ainda sente uma grande dificuldade para os deficientes intelectuais. Por certo. quê? Porque o deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente visual, eles têm o intelecto preservado. Então, a Uhum, partir do momento que eu tenho acessibilidade para o deficiente físico, eu tenho acessibilidade para o deficiente visual e acessibilidade para o deficiente auditivo, é tranquilo, né? Então, eu conheço pessoas que são administradores de empresa, mas são deficientes físicos. Agora, o uhum, deficiente intelectual, as pessoas ainda têm receio. Elas acham que eles não são capazes. Então, uhum, eles têm medo, por exemplo, receio de contratar um deficiente intelectual. Por uhum. isso, da importância da sensibilização nas empresas antes do deficiente intelectual entrar. Certo. Porque, Em relação aos colegas. sim, eu não posso colocar uma pessoa para trabalhar no ambiente de uma empresa sabendo que ninguém lá nem não sabem o que é um deficiente intelectual. Eu tenho que ir lá, sensibilizá-los, mostrar para eles o que é uma pessoa com deficiência intelectual, levar uma pessoa com deficiência intelectual para falar, para eles verem que não é nenhuma coisa do outro mundo, né? Perfeito. Então, isso ainda a gente vê nos ambientes de empresas, que o número de deficiente intelectual é muito pequeno. Olha É só. muito pequeno na cota. Uhum. Isso ainda, a gente ainda É um, esbarra é um bastante. desafio a ser vencido, né? É um desafio grande esse, de Certo. colocar o deficiente intelectual no mercado de trabalho. Perfeito. Regina, quero agradecer muito a sua participação.
As suas palavras foram ótimas para despertar uma reflexão em relação às pessoas com deficiência intelectual. Vamos pensar numa forma de trazer a Thaís aqui para ser Com entrevistada. certeza. Vai ser um prazer enorme, viu? Ah, Agradeço ela muito. fala. Se Bacana. E, por favor, quiser, as suas é só considerações avisar. finais. As suas considerações finais. Qual seria a sua mensagem para as mães? É aquilo que eu, resumindo, eu falei. Ao nascer um filho com deficiência, seja ela qual for, você tem que aceitar como seu filho. Ele é seu filho. Ele pode não ser aquele, se for menino, aquele menino maravilhoso que você pensava assim, eu vou ter um filho, ele vai ser médico, vai ser loiro de olhos. Não, o filho é aquele que vem para você. Você tem que amá-lo da mesma maneira que foi como aquele que você projetou. É para algumas mães mais complicado? É, não resta dúvida nenhuma. Mas eu acho que quando você aceita desde o início, fica mais fácil, mais suave o correr dos anos, né? Uhum. E está sempre atenta, sempre cuidando da parte médica, que é muito importante, dando muita atenção, muito carinho, e dando uma certa liberdade para que eles possam ter uma autonomia, a mínima que seja, que eles saibam fazer, nem que for um sanduíche e colocar um leite no copo para não passar fome. Certo. Né? Claro. Mas eu tenho que ensinar. Então, Perfeito. é ensinar e não fazer por eles. Né? E estar sempre atenta às novidades, às leis. Né? E aí eu acho que o caminho fica mais suave. Tá? Perfeito. Regina, muito obrigada, querida. Nada, eu Grande que abraço, agradeço viu? o seu Uma carinho. honra Tá? falar Um com abraço você. grande para você. Um abraço, querida. Tá, tchau.